Eu tenho um hábito, todos os anos eu escolho um livro da Bíblia para ser o livro da minha meditação durante o ano inteiro. Após, eu escolho um versículo que vai ser o versículo-chave da minha vida durante aquele ano. E eu escolho também um livro secular, ou que tenha a ver com a Bíblia, um livro paralelo, que não necessariamente seja um livro bíblico, mas que seja referente à Bíblia ou não. Eu escolho também para ser o livro das minhas reflexões durante o ano. Então eu sempre tenho esse cuidado. Escolho da Bíblia um livro e passo o ano inteiro sobre aquele livro, refletindo sobre aquele livro. Escolho um versículo e aquele é o meu versículo-chave durante o ano inteiro. E escolho um assunto da Bíblia para refleti-lo durante o ano inteiro. Então eu faço isso todos os anos, já há alguns anos que eu tenho esse método, esse parâmetro, e eu realizo todos os anos, bem como um livro, ok? Que eu reservo para refletir. O livro que eu separei, livro secular, que eu separei para esse ano, é esse livro aqui, galera. É esse livro aqui que eu separei para esse ano, ok? E eu estou com esse livro desde que o ano começou, que eu tenho refletido, lido esse livro, ok? E pensado a respeito dele. E lendo esse livro, na minha leitura de hoje, Não. Tô não, varão. Tô em Apocalipse, não. Eu tô em Salmos. Esse ano eu separei Salmos. Então eu tô lendo Salmos, eu estou refletindo Salmos, eu estou pregando Salmos. Eu tô mergulhado em Salmos esse ano. E assim, Pastor Jefter, respondendo você, viu, querido? Eu tô em Salmos, mas assim, um livro secular. Deixa eu só baixar o meu som aqui para poder não atrapalhar. Beleza. Então, eu estou em Salmos. E secularmente falando, eu estou nesse livro aqui, ó. É um clássico da política, ok? Mas não é dentro de uma perspectiva somente política, porque esse livro aqui foi escrito, é um best-seller, escrito por esse rapaz chamado Marcílio de Pádua, que foi um padre da Igreja Católica. Portanto, a análise dele a respeito da paz vai fazer uma abordagem no cenário político, ok? No cenário de mundo, mas também sempre paralelo às Escrituras. Então, na análise do Marcílio de Pádua, a Bíblia é a régua. A Bíblia é utilizada como régua para poder estabelecer. Então, a razão de eu ter ligado esse celular aqui agora e ter feito esse ao vivo, está fazendo esse ao vivo aqui agora, é justamente para partilhar um paralelo entre um pensamento do Marcílio referente à igreja e o mundo. Na verdade, a igreja e o mundo é uma colocação minha, mas há um trecho que eu quero ler aqui, partilhar, e aí então quero me apropriar de uma referência bíblica para que então possa seguir rapidamente nesta reflexão que eu pretendo para essa manhã. Na verdade, esse final de manhã, já são 11h30. É a parte específica que diz aqui: portanto, como as partes integrantes do ser vivo devem estar em função da sua saúde, da mesma forma, as partes integrantes da cidade deverão estar organizadas com o propósito de propiciar a tranquilidade aos seus habitantes. Então, faz-se necessário aqui percebermos qual é a nossa busca. Qual é a nossa busca? Qual é a minha busca enquanto ser humano corpo? Eu busco por saúde, porque se eu tenho saúde, eu tenho tudo o mais que eu preciso. Ou se não tenho, tenho disposição para buscar. Entende? Mas qual é a minha busca maior?
A minha busca maior deve ser sempre por ter saúde. Daí a importância de atividades físicas, daí a importância de alimentação saudável, etc. E segue aí. Mas no que diz respeito, queridos, a essa busca referente à tranquilidade, veja que existem partes que formam uma cidade, que formam uma sociedade. Por exemplo, a igreja é parte da cidade, entende? Seja a igreja enquanto organização, seja a igreja enquanto organismo. Então, a igreja é parte da sociedade, tanto quanto o meu braço direito é parte do meu corpo. A minha cabeça é parte do meu corpo. Meu braço esquerdo é parte do meu corpo. A minha perna direita é parte do meu corpo. Entende? Então, uma vez que braços, pernas, cabeça é parte do corpo, a igreja também é parte da sociedade. Entende, queridos? A igreja é parte de uma cidade. A igreja de Cristo, seja ela enquanto instituição, ok? Que tem um PJ, um CNPJ, seja ela enquanto uma organização, um organismo, tá certo? Então ela é parte da sociedade, ela é parte de uma cidade. Pastor Jefter, na sua cidade aí, Serrinha, você tem a sua igreja que é na cidade de Serrinha, ou a igreja que você é pastor. Então a igreja que você é pastor, ela é parte da cidade de Serrinha. Entende? Então, se ela é parte da cidade de Serrinha, existe uma tarefa para a sua igreja. Não estou me referindo aqui a essa tarefa espiritual que diz respeito a alcançar as pessoas pelo evangelho. Eu estou falando de uma tarefa, de uma responsabilidade social. Entende? De uma responsabilidade social que visa o bem comum, ok? O bem comum é o bem de todos. Então, observa o que Paulo fala, paralelo a esta fala de Marcílio de Pádua, quando ele aconselhou Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vai vendo. Pelos reis e por todos os que estão, versículo 2, todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Então veja, querido pastor Jefter, que está comigo aqui, veja que esta fala do apóstolo Paulo, como conselho a Timóteo, seu filho na fé, veja que existe esse paralelo entre as duas falas, a fala de Paulo e a fala de Marcílio de Pádua. E agora perceba aqui que o objetivo de partes de uma cidade, ou daquilo que é partes de uma cidade aí, eu estou especificamente me referindo à igreja, que a igreja é parte de uma cidade, ela é parte de uma sociedade, ela é parte de um país. A igreja, como parte de uma sociedade, como parte de uma cidade, ela tem como missão, humanamente falando, na ordem horizontal, ela tem como missão o dever, a responsabilidade, ok? De buscar essa tranquilidade. Queridos, não é função da igreja acalorar os problemas de uma cidade, acalorar a crise de uma população. Não, queridos, não é esse o nosso papel, humanamente falando, enquanto seres sociais. Não. O nosso papel é esse aqui, o Marcílio, e eu concordo plenamente com ele. Não tiro nem acrescento. Concordo plenamente. Quando ele coloca, e muito bem colocado, essa fala aqui, ó. Vamos lá. Da mesma forma, as partes integrantes da cidade
devem estar organizadas com o propósito de propiciar a tranquilidade aos seus habitantes. Ok? Então, qual é a minha função? Qual é a função da igreja nesse período que o nosso país está vivendo? É gritar fora governo tal? É isso? Esse é o momento? É pegar essas discussões, esse barulho que já existe e reverberá-los ainda mais? É isso, queridos? Essa é a nossa função? Essa é a nossa responsabilidade? Esse é o nosso dever? É gritar fora governo tal? Porque você discorda, porque eu discordo, porque alguém discorda, mas eu sou um cristão? É o meu dever, a minha responsabilidade proceder desta forma? Não, queridos. Nem na visão de Marcílio não procede esse pensamento e nem na visão bíblica não procede. Porque Marcílio entende que as partes que formam uma cidade, uma sociedade, ela precisa trabalhar, ok? Para o bem-estar, para o bem comum, para a tranquilidade. Aí eu gosto de usar o termo paz, porque é necessário, principalmente no nosso cenário atual, onde se fala até de guerra civil e tantas outras coisas. Então, a função da igreja não é se preocupar em pegarem armas para fazer enfrentamentos. Não é de entrar em debates acalorados que não vai chegar a lugar algum. Eu estava conversando com alguém recentemente. Ainda que haja uma discordância da minha pessoa com o governo A ou o governo B, eu não posso separar a minha vida de cidadão cristão da minha vida de um cidadão como ser social, queridos. Eu não posso separar. Então, tipo assim, eu ando lá no Facebook e eu tô vendo que o negócio lá tá sério. A galera tá brigando, a galera tá se alfinetando, o negócio tá muito sério por lá. Entende? Mas assim, eu não tô por lá, ninguém tá me vendo lá debatendo com ninguém, muito pelo contrário, eu acho que eu tô fazendo um trabalho totalmente diferente. Se alguém tá procurando propagar os seus terrorismos, eu tô botando humor, tô botando meus pensamentos, coisas do tipo. Por quê, queridos? Por essa consciência, entende? O meu dever, enquanto ser humano, ser no mundo, ser aí, é exatamente isso aqui, meus irmãos. É entender esta fala do Marcílio de Pádua, me ver como parte de uma cidade, e esta cidade, ou esta sociedade, ou esse país, de forma geral, ou esse mundo que está se degladiando, se confrontando, entende? Se alfinetando, e eu chegar como sendo aquele árbitro, sabe? Aquele juiz lá do ringue, que quando os atletas, os lutadores começam a infringir as regras, ou quando o tempo daquele round encerra, o juiz chega ali, entra no meio deles e separa. Eu sou cristão no mundo para isso, para proporcionar ao mundo, para proporcionar à cidade onde eu estou, às pessoas onde eu estou, exatamente essa tranquilidade, queridos. Na verdade, o Marcílio coloca a palavra tranquilidade aqui, mas o sentido, como eu já fiz uma leitura extensa, e o livro, como você pode ver, é um livro extenso, é um livro de quantas páginas? Deixa eu ver, 700 páginas de conteúdo, de muito bom conteúdo, diga-se de passagem. Então, me apropriando dessa fala do Marcílio, queridos, eu entendo, juntamente com a palavra, o texto sagrado, sacro, que esse é o meu dever, essa é a minha função, essa é a minha responsabilidade enquanto ser cristão e ser humano, ser social. Essa é a minha função. Então, por que você não vai ver Ednei em Facebook quebrando o cacete, defendendo A, defendendo B, defendendo o partido C? Por que você não vai ver? Porque eu estou convencido, estou convicto da minha responsabilidade, do meu dever. Retomo o raciocínio quando ia citar algo. Eu vinha dizendo o seguinte: eu conversei com alguém que eu vi brigando lá pelo Facebook, aí eu chamei a pessoa no WhatsApp para conversar. E aí a pessoa disse: rapaz, eu vejo que você realmente não está se envolvendo nessas coisas. Eu falei: já se envolvi, você sabe que eu já me envolvi muito.
nessas questões, mas você não vê mais eu nesses meios. Sabe por quê? Aí diz para a pessoa, diz pela seguinte razão: para mim, só existe razão de discutir se a discussão for seguindo a vibe da dialética. Você quer discutir comigo para você mostrar que você conhece o ponto de vista, é isso? Não serve para mim essa discussão, esse debate para mim é supérfluo. Você quer discutir, você quer debater para depois que você se sentir confrontado com a minha fala, você partir para o pessoal? É muito supérfluo, sabe, gente? Não serve para mim. Aí eu disse para ele, no WhatsApp conversando, eu disse para ele, agora tem um porém. Você quer conversar comigo sobre política, esse assunto ou aquele assunto, numa intenção de perceber se você está errado e mudar de opinião, tanto como eu converso com você na intenção de pegar a sua fala e perceber se eu estou certo ou errado e eu mudar a minha opinião, meu ponto de vista, para mim isso é perfeito. Isso é louvável. Agora, queridos, discutir utilizando o recurso do cachorro que corre ao redor do próprio rabo, isso aí para mim, queridos, não faz sentido não. Entende? Eu vivo a vida, queridos, na intenção de contribuir com o mundo, com as pessoas que estão à minha volta. Os irmãos que são pastoreados por mim aqui sabem perfeitamente disso. E eu tenho uma expressão que eu uso vez por outra aqui na igreja. Eu digo, gente, eu, pastor de vocês, eu não compro livros simplesmente para fazer o meu ego crescer. Eu não gasto tempo debruçado em um livro, em uma Bíblia, para satisfazer o meu ego. Não é por essa intenção. Isso que eu faço é por vocês. Por quê? Porque eu quero ter as respostas quando você me perguntar. Então eu compro livros que me dão respostas. Eu quero ter respostas para você quando você vier com as dúvidas. Então eu leio bastante a Bíblia, eu procuro entrar nas questões polêmicas e buscar as respostas ali. Eu quero as respostas. Por que eu quero as respostas? Porque eu sempre penso, se alguém me perguntar isso aqui, dos irmãos que eu pastoreio, e eu tenho total dever e responsabilidade a respeito, ou melhor, com eles, então eu preciso ter as respostas. Logo, eu digo para esses irmãos, toda a minha busca pelo conhecimento, toda a minha dedicação pelo crescimento intelectivo ou intelectual, não visa o meu próprio ego, entende? Muito embora eu sou apaixonado pelo saber, pelo conhecimento, acho lindo, converso, gasto meu tempo quando se trata desses assuntos. Mas eu digo para os irmãos aqui, não é simplesmente por mim, é por vocês. É por vocês que eu invisto nos livros, é por vocês que eu gasto meu tempo com os livros, com a Bíblia, é por vocês que eu quero conhecer cada vez mais, porque vocês que farão as perguntas e vão querer de mim as respostas. Eu preciso dar as respostas que você precisa. Eu preciso responder às suas dúvidas. Eu preciso ser, na sua vida, uma luz. E uma luz, ela brilha e ela ilumina. Se eu não sou uma luz, eu sou trevas. E se eu sou trevas, eu não tenho proposta para ninguém. Então, queridos, dessa forma, essa forma de pensar é adquirida quando a gente lê clássicos como esse. Clássicos como a Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Então, a partir desta convicção que eu tenho, eu entro em debates ou não entro. Eu entro em conversas com alguém ou não entro. Porque se não faz sentido, se não acrescenta, se não muda, se a pessoa não está interessada, queridos, em mudar a sua visão, em melhorar, gosto da palavra ressignificar, se não há esse propósito naquela pessoa, eu não vou perder o meu tempo, porque não vai surtir efeito. Entende? Ou seja, a pessoa não está aberta àquela mudança. Não vá, você vai perder o seu tempo. Pastor Jeff é meu amigo, acho que é o senhor que está aqui. Então, não vá que não vai dar certo, você vai perder o seu tempo. Então, continuando e já finalizando aqui essa reflexão, queridos.
traço esse paralelo com a fala do Marcílio, ok? Da mesma forma, as partes integrantes da cidade. A igreja é parte integrante da cidade. A igreja, enquanto instituição religiosa, a igreja enquanto organização, a igreja enquanto organismo, ela é parte de uma cidade, de uma sociedade. E aí o Marcílio vai dizer que essas partes, elas precisam prezar e propiciar a tranquilidade aos seus habitantes. Então é tipo assim, queridos. Não tem a galera que está espalhando o terror aí, agora, o terror psicológico, olha, vai ter guerra, vai ter que pegar em armas. Olha, não tem essa galera que está com essas ideias? Quem é você diante disso? Você deve ser alguém que tenha uma mensagem de paz para essas pessoas. Obviamente que vai ter as argumentações, obviamente que vai ter as réplicas, as tréplicas. É normal, isso é natural, é coisa do diálogo. Entende? É coisa do diálogo, natural. Mas você não pode se mover desta visão. Você não pode se mover. Você não pode se deixar vencer por isso. Dizer assim, não, você está certo e então eu vou agora já comprar meu fuzil, beleza? Já vou agora dar um jeito aí de conseguir meu porte de arma. Não, queridos. Nesse ponto específico, aí eu digo para você, não se mova. Porque o apóstolo Paulo diz... Pelos reis, isso aqui fazer orações, intercessões, etc. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. É a mesma coisa que o Marcílio fala com outras palavras. Entende? Que essas partes integrantes da cidade, e aí a igreja entra enquanto organização, enquanto instituição, etc., enquanto seres humanos terrenos. Então, dessa forma, as partes integrantes da cidade deverão estar organizadas com o propósito de propiciar a tranquilidade. Então, alguém está com propósito de guerra, de terror, de espanto, você está com essa proposta da tranquilidade. Você está com essa proposta da paz. Sabe por quê, irmãos? Você só dá o que você tem. Se você só tem guerra no seu coração, você só oferece guerra. Se você só tem conflitos no seu interior, você só oferece conflitos. Se você só tem batalhas, embates, você só vai oferecer exatamente o que você tem. Por que as pessoas que estão trazendo até a mim esse terrorismo não estão logrando êxito? Porque o que eu tenho é essa proposta de Paulo e a proposta de Marcílio de Pádua. Eu tenho a tarefa, o dever, a responsabilidade de promover na minha cidade a tranquilidade, de promover na sociedade que eu estou inserido a paz. Então, se alguém vem para mim trazendo uma contraproposta a essa, eu descarto. E procuro influenciar, se houver uma permissão, ok? Se houver um consentimento, se houver uma predisposição daquele indivíduo para tal, eu procuro introduzir as convicções que eu tenho para influenciar a visão daquele indivíduo, daquele crente, daquele cristão que é um ser humano, que é alguém que está inserido numa cidade, numa sociedade, num país, como é o caso nosso no Brasil. Portanto, eu espero ter sido bem claro, objetivo, e responsabilize você que está assistindo agora esse vídeo, ok? Responsabilize-se enquanto cristão que você é, de ser um propagador de paz, de ser um propagador de sossego e de tranquilidade, ainda que os foguetes estejam voando acima da sua cabeça, da nossa cabeça. Procure tranquilizar, ainda que o cenário seja de guerra, dá um jeito de colocar paz dentro do ser humano. As guerras externas são frutos das guerras internas. A guerra que nasce aqui dentro de mim, o afã por querer ser poderoso, por querer demonstrar grandeza, então eu travo uma guerra aqui dentro
E agora, para satisfazer esse desejo, eu vou travar uma guerra com qualquer indivíduo que pare na minha frente. Queridos, antes dos foguetes sobrevoarem aos céus, eles estão dentro do indivíduo. Entende? O canhão, a metralhadora, a pistola, sabe? As ideias que formam essas armas destrutivas, elas não nasceram no estalar de dedos. Elas nasceram aqui, foram geradas aqui e produzidas nas fábricas. Mas nós somos gerados, o nosso pensamento, pela palavra de Deus. Gere dentro de você, queridos, a paz. Gere dentro de você a tranquilidade. Então, quando alguém chegar querendo apresentar um terrorismo, quando alguém chegar querendo apresentar um confronto, um conflito, ideias que são como lenhas na fogueira, você tem a água para o fogo. Você tem a disposição, de afastar as lenhas para que o fogo que está alto possa baixar. Essa é a sua função, cristão. Enquanto ser no mundo, essa é a sua função, essa é a nossa função. Amém? Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Compartilhe essa ideia se for interessante. Se não for interessante, não precisa compartilhar.